Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos na carta de Judas. Judas, quem era Judas? Não é o Judas que traiu Jesus, é o Judas, irmão de Jesus, e os comentaristas dizem que Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, ele se converteu após a ressurreição de Jesus, E ele escreve essa carta para os crentes nominais da época, onde ele estava, havia esses crentes nominais, e Judas, ele aconselha em sua carta que nós devemos nos edificar buscando o conhecimento de Deus. Nós devemos estar em oração no Espírito constantemente. Devemos nos guardar no amor e na misericórdia de Deus, E devemos ser compassivos com os novos crentes. Compassivo, E também detestar as paixões carnais, Ajudar os crentes novos na fé, Então é isso. A palavra que me salta é detestar a carnalidade, Nós devemos aprender a detestar a carnalidade, Aquilo que é paixão. Uma vez que a gente tem três grandes inimigos, o mundo com toda a sua influência, que nos tira da presença de Deus, A nossa carne, as paixões, que nos levam ao pecado. E aí, quem não está limpo, na vida cristã, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é justificado, perdoado de todos os pecados, Mas aí você começa a jornada da santificação e a palavra vai dizer, olha, sem santificação ninguém verá o Senhor, tem que ser limpo, tem que se manter limpo, longe do pecado. E as paixões carnais, elas são uma grande tentação, Então tem que ser limpo, tem que viver um dia de cada vez, E o nosso grande inimigo, o terceiro grande inimigo é o diabo, que nos influencia, que se você abrir a porta, ele entra, Ele abre a porta, ele entra, e ele só tem um objetivo: matar, roubar e destruir, Matar, roubar e destruir. Então, e a porta que nós abrimos, A porta que nós abrimos é o pecado, Então a gente precisa lutar, detestar. Por isso que Judas está falando aqui, olha, detestai as paixões carnais, detestai, porque quando a gente cai no pecado, a porta do mundo espiritual se abre e Satanás e seus demônios entram e vão matar, roubar e destruir. Não tem jeito, Então a gente tem que se manter limpo. Vamos à leitura do texto sagrado? Diz o texto sagrado: Judas, ele começa se identificando, dizendo quem ele é. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano
e Senhor Jesus Cristo. Então era uma época que falsos mestres haviam se introduzido na igreja, né? E Judas vem combatendo toda a doutrina errada, todo falso mestre. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Ora, estes da mesma sorte, quais são sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreende, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, Judas está falando, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Qual é o caminho de Caim, gente? Deus falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então o pecado, queridos, ele se apresenta para nós todos os dias. Cumpre a nós dominá-lo, né? O domínio é nosso, né? A escolha é nossa de pecar ou não pecar. Deus falou isso para Caim. Caim poderia ter escolhido não pecar, não matar o seu irmão, mas ele se deixou dominar pelo pecado, né? Da mesma maneira, Balaão, o profeta, por causa da ganância, da avareza, né, vendeu o povo de Deus. Então, o pecado jaz à porta, cumpre a nós dominá-lo, né? Verso 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Tem aparência, né? Tem só aparência de coisa boa, mas não é. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, né?
Crentes que parecem que são crentes, mas não são crentes, né? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Né? Amém, amém e amém, né? Então, Judas termina a carta dizendo aqui, né? Descrevendo os crentes fiéis. Os crentes fiéis edificam-se na fé, oram no Espírito, guardam-se no amor de Deus, esperam a vida eterna, esperam a vinda de Jesus Cristo e ajudam os crentes novos e vacilantes, e detestam a obra da carne, detestam o pecado, né? Dominam o pecado, não abrem porta para o pecado, mas dominam o pecado, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe a sermos esses crentes fiéis, né? Esses crentes fiéis. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Deus. Venho diante do Senhor nessa manhã, te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Vem com Teu poder, Pai, e nos edifica, Pai. Edifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, Pai. Nos dá, Senhor Deus, encorajamento, ânimo para estarmos em constante oração no Espírito, Pai. Nos ajuda, Deus, a nos guardar no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a esperar com esperança a vinda do Senhor Jesus. Pai querido, nos ajuda, Pai, a sermos compassivos com os crentes novos. Pai, nos abençoa com esta palavra, Pai, que ela possa ser praticada por nós em todo o nosso dia de hoje, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelas crianças que virão hoje para o projeto. Pai, eu quero orar a Ti, eu quero colocar, Deus, a vida do Mateus na Tua presença, a vida do seu Antônio na Tua presença, Pai. Deus de poder, cura aquele homem de todo o alcoolismo, Pai, que ele seja liberto de todo o alcoolismo. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Paizinho querido, toda arma forjada contra a vida do Mateus, Deus. Paizinho querido, que o Senhor cancele, Pai, e que o Mateus possa retornar ao projeto, Pai, onde vai ser cuidado, onde vai receber alimentação. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a causa do Mateus diante do Senhor, eu coloco a causa do Luiz diante do Senhor, ó Pai. Eu coloco cada criança autista que nós temos recebido no projeto, Deus. Eu peço pelas famílias dessas crianças do autismo, Pai, que o Senhor dê a elas sabedoria, Pai querido, que elas recebam do Senhor, ó Pai, sabedoria para lidar com cada criança, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro pelas nossas crianças hoje, Pai. As 2 crianças novas que vão começar hoje no projeto, Pai.
Deus, nós não conhecemos a realidade, mas o Senhor conhece. Pai querido, que essas crianças sejam acolhidas pela nossa equipe, Pai. Deus de poder, que nós tenhamos, Pai, um lugar, um local protegido, Pai. Deus, dá ordem a teus anjos, Pai, em favor do local, do nosso pátio. Pai querido, que as crianças, Pai querido, sejam protegidas de acidentes, de incidentes. Deus nos protege ali, Pai, protege o nosso pátio, Pai. Deus de poder, eu oro pelas crianças, Pai, as crianças que estão fazendo aniversário, que o Senhor possa dar a elas, Deus, alegria, alegria, Pai. Deus de poder, é tão bom, Pai, ver a alegria das crianças quando nós cantamos parabéns para elas, quando nós fazemos o bolo. Deus de poder, que as crianças sejam, Pai, alcançadas com todo o nosso amor, Pai. Pai querido, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor dê uma porção dobrada de amor para toda a nossa equipe, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, por toda a nossa equipe, pedindo ao Senhor, ó Pai, uma porção dobrada, uma unção inspiradora, Pai. Deus, cuida das nossas professoras, suas casas, suas famílias, Pai. Abençoa, Pai, a nossa equipe de professores, Pai. Abençoa, Pai, a pastora Cristiana e sua casa. Abençoa, Deus, a Flávia e sua casa, Pai. Abençoa José Vitor e sua casa. Abençoa a Tatiana e sua casa. Sandra e sua casa. Pai, que os nossos professores, Pai, possam receber do Pai, do alto céu, sabedoria divina, Pai, para, ó Deus de poder, apresentar às crianças, Pai, amor acolhedor, abraço acolhedor, Pai querido, instrução, sabedoria. Deus, eu oro também pelos nossos auxiliares, Pai. Eu oro pelo Vitor Hugo, Pai. Eu oro por ele. Deus, desperta o Vitor Hugo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que ele tenha, Pai querido, todos os seus instintos, Pai, aguçados, Deus. Paizinho querido, abençoa ele na sala de aula, Pai. Abençoa, Deus, a Isabela, Deus. Põe paixão no coração da Isabela. Põe paixão do alto céus no coração dela, Pai. Pai querido, põe paixão também, Deus, na Jane Thaís, Deus, que Jane Thaís possa aprender na lida com as crianças, Pai. Os nossos auxiliares, Pai, nós te pedimos uma bênção especial. Eu oro, Deus, pela vida da Alessandra, a vida da Luísa, ali na frente, na secretaria, atendendo os pais, fazendo a parte administrativa. Deus de poder, que Luísa seja encontrada por um homem justo, um homem de Deus, Pai, que Luísa possa, Deus, possa crescer, ser edificada no Senhor, que a Alessandra, Pai, possa ter a sua vida abençoada, Pai. Cura todas as enfermidades da sua casa, Deus. Pai, nós colocamos a vida da Alessandra, a casa da Alessandra diante do Senhor. Pai, nós te pedimos, Deus de poder, tomamos autoridade em Cristo Jesus e resistimos o espírito de enfermidade que tem assolado a casa da Alessandra. Todas as dores de enxaquecas, o autismo do Isaac, a rinite do Dani, as dores de coluna. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade saia, ordem para sair. Que na casa da Alessandra tenha saúde plena, Pai. Deus de poder, eu oro pela Rosane, Pai, pela recuperação do pé quebrado. Eu oro por ela, Deus, por toda a enfermidade, Deus, do seu organismo, Pai, que ela seja curada, que ela tenha saúde plena para voltar ao trabalho. Deus, põe tua mão, Senhor. Nós oramos pela Rosane, Pai. Oramos, ó Deus, pela Lorene, Pai. Pedimos o consolo do Senhor para a vida dela, Pai, o cuidado do Senhor para a vida dela. Deus de poder, que Lorene possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Pai, oramos pela Brunella, no atendimento das crianças, Pai.
Deus de poder, que o Senhor dê uma porção dobrada de inspiração, Pai, para essa equipe, Pai querido, tanto a psicóloga como a assistente social, que elas recebam do Senhor, Pai, sabedoria. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Margarita, Pai. Ah, Deus de poder, que está de licença, mas, Pai querido, anseia pela aposentadoria. Tua filha, Pai, não consegue mais trabalhar. Pai, tua filha precisa que o Senhor bote a mão, Deus. Ajuda ela, Pai, que ela seja aposentada, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos pela vida dela, Pai, nessa manhã. Pedimos a Ti, ó Deus de poder, pela vida da Deise, Pai. Deus de poder, sustenta, Deise. Toda enfermidade, Pai, alojada no organismo da Deise, todo câncer. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor cure por completo, que o Senhor dê a ela saúde plena. Pai, obrigada pela vida dela. Pai, que ela se renda ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, ajuda a Deise, Pai. Deus, na construção da sua casa, ajuda ela, Deus, ajuda ela, Pai, naquilo que ela tem necessidade, Pai. Nós te agradecemos pela vida dela, Pai, porque ela é uma mulher, Deus, de poder trabalhadeira. Pai querido, ela não mede esforços para fazer as coisas. Pai, eu peço uma bênção toda especial sobre a vida dela, Pai. Eu oro pela vida da Horacilda, Pai, que Horacilda, Pai, possa passar por um processo de cura e libertação, que haja entendimento, Pai, que ela possa dominar, ó Deus, o pecado que de tão perto nos odeia. Deus, que ela tenha cura e libertação, vida do alto e céus, Pai. Ajuda tua filha, Deus. Eu oro pela vida do Ingo, Pai. Na luta dele contra o câncer, Pai, eu peço cura completa para a vida dele, Pai. Eu coloco, Deus de poder, a minha vida no teu altar. Deus, em tudo aquilo que vamos fazer, na prestação de contas, Pai, nos ajuda, nos ajuda. Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, as difamações, Pai, os levantes das trevas, Pai, contra a Rede ao Mar. Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, aquela pessoa ali, Pai, que fez aquele vídeo, Pai, acusando a Rede ao Mar de irregularidades. Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, Tu és o nosso justo juiz. Tu és o nosso justo juiz, Pai. Tu conheces o nosso trabalho, Pai, Tu sabes. Deus de poder e de graça, Pai. Deus de poder, desfaz todo levante das trevas. Desfaz, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, te agradecendo pelos nossos patrocinadores. Eu oro, Pai querido, por todo o recurso financeiro que o Senhor tem mandado para nós. Pai querido, Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da providência. Pai, levanta, Pai querido, o recurso para o próximo ano. Pai querido, que nós possamos, Pai, ser, ó Deus, selecionados ali, Pai, na seleção do edital da Vega. Pai querido, que nós possamos ser selecionados na seleção do Fundo da Criança e Adolescente, Pai. Deus de poder, move a Receita Federal para fazer os atos de destinação. Deus, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Pai. Põe Tua mão, Deus, aonde tem o recurso, Pai. Põe a Tua mão, Pai, para que possamos, ó Deus de poder, continuar esta obra, este projeto, Pai. Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor. Vem com Tua mão de poder sobre as nossas vidas, Pai. Deus de poder, eu oro a Ti pelos meus filhos. Eu oro a Ti, Deus, pelo Daniel, pela Alessandra, pela Liliane. Eu oro a Ti, ó Deus, pedindo, Pai querido, que a Alessandra e a Liliane possam ser sábias, Pai. Ser edificando sua casa, Pai, recebendo do Senhor o amor, guardando o coração das minhas filhas no temor do Senhor. Eu oro a Ti pela vida do Daniel, Pai. Que Daniel, Pai, possa se manter, ó Deus, em santidade de vida em todo o tempo que ele está longe de casa. Pai querido, guarda o Daniel, Pai. Ajuda Teu filho a dominar. Deus,
de poder, que todo pecado seja dominado por ele. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita o coração dele com a tua presença, que a tua presença seja real na vida dele, Pai. Deus de poder, que ele possa estar diante do Senhor em oração. Pai, eu oro a ti, ó Deus, pela minha nora Janine, Pai, que ela seja uma mulher sábia, Pai, que ela seja uma mulher, Pai, recebendo do Senhor a sabedoria para o seu trabalho, para a sua casa. Deus, abençoa ela com a tua presença. Abençoa, Deus de poder, com a unção de sacerdote, o meu genro Enéas, o meu genro Daniel, Pai, que eles recebam de ti, Pai, toda a sabedoria que vem do alto dos céus, Pai. Que eles possam conduzir as suas casas, suas famílias em vitória, Deus. Pai, eu oro a ti pelos meus netos, pedindo proteção. Guarda o coração dos meus netos debaixo da cruz de Cristo, Pai, onde todo mal para. Deus, guarda o meu neto Pedro Henrique, guarda o Vitor Hugo, Pai. Guarda o Arthur, o Tiago, Deus. Guarda o coração deles, Pai, são adolescentes, são jovens. Guarda de pecar contra ti. Pai, esconde a Alicia, traz a tua cruz, Pai. Guarda ela, protege a Isadora na escola, protege o Isaac, o Davi. Deus, os meus netos, eu peço a tua proteção para o dia de hoje, que eles estejam guardados, protegidos, Pai, escondidos atrás da tua cruz, Pai. Pai, eu oro a ti, ó Deus, pela vida do meu pai. Eu peço a ti, ó Deus, uma bênção especial para o meu pai. Que ele tenha, Senhor Deus, lucidez, ó Pai. Que ele continue lúcido, Pai. Deus, que não seja preciso, meu pai, cair num leito de hospital, Pai. Deus, de poder dar alegria do Senhor para ele, alegria do Senhor. Pai, abençoa a vida do meu pai, abençoa toda a minha parentela. Meus irmãos, meus sobrinhos, Pai, guarda de todo mal. Guarda de todo mal, Pai. Cura toda a enfermidade, Deus, da minha sobrinha Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Pai, eu oro a ti, ó Deus, pela vida, Senhor Deus, da Cláudia, da sua mãe, aquela luta ali. Eu oro a ti, ó Deus, pela vida da Gil, do Messias. Peço a bênção do Senhor sobre a vida dela, Pai. Eu oro a ti, ó Deus, pela Madalena, Pai. Que o Senhor possa recolher a Madalena, Deus, em paz e segurança, Pai. Deus de poder, apressa-te em socorro da Madalena, Pai, porque tem muito sofrimento ali, Deus. Deus, olha com tua mão, com teu olhar de misericórdia. Pai, seja compassivo, Pai, na vida da Madá. Deus, nós pedimos a ti, ora pela vida da Geisa, Pai. Ah, Deus, eu continuo pedindo a ti, ó Deus, um justo juiz para julgar a causa da tua filha. Deus, abençoa ela ali, Pai, no exame que ela vai fazer. Pai de poder, que a tua boa mão esteja sobre a vida da Geisa. Que a tua boa mão, Pai, esteja sobre a vida do José, a vida da Marluce, Pai. A vida da Milena, Deus, que ela seja encontrada, Pai. Por um homem justo, um homem de Deus. As minhas amigas, a Nara. Pai querido, obrigada pelo livramento que o Senhor deu por Everton. Abençoa a Daniela na gravidez, abençoa a Tainara na gravidez. Deus, guarda a Nara de todo mal, Pai. Abençoa a Nara e sua casa. Abençoa, Deus, a Janaína, Pai. Deus, nas decisões que Janaína precisa tomar, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Pai. Abençoa ela, Pai, para que a tua vontade se estabeleça na vida dela, Pai. A vontade do Senhor. Pai, que ela tenha ouvidos para te ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, que ela discirna luz e trevas, Pai. Deus, alcança a sua casa, a casa dos seus pais. Alcança a Dona Dolores, seu Juscelio, com salvação, com libertação, Pai. Ah, alcança com saúde plena aquele casal, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por aquela família. Oramos pela Sandra, pedimos a tua bênção sobre sua casa. Pai querido, os planos, os projetos de Sandra, que o Senhor possa estar com ela, Pai, que ela possa ser impactada pelo Senhor todos os dias, Pai. Dá uma unção especial para ela no seu trabalho, na sua missão de coordenar como pedagoga, Pai, os professores. Dá autoridade, Pai, dá ousadia para ela. Deus, nós oramos por ela, pedimos uma bênção especial sobre a vida dela, Pai.
Oramos a Ti, Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco. Vem conosco no dia de hoje, Pai. Vem conosco, Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, por todas as pastoras do Brasil, Pai, onde elas estão, nos lugares onde elas estão, Pai, que elas recebam do Senhor uma porção de ousadia, de inspiração. Pai, em nome de Jesus, guarda, Pai, em paz, guarda o coração das Tuas filhas, Pai. Nos ajuda, Pai, guarda o meu coração. Pai, me ajuda, Deus, a dominar toda a minha paixão, Pai. Me ajuda, Deus, de poder a me manter santificada na Tua presença, Pai. A dizer não, a escolher e dizer não todo pecado que se apresentar diante de mim, Pai, que eu seja forte, Pai, que eu seja edificada no Senhor, no amor, na compaixão. Pai, me ajuda a ter domínio próprio, Pai, a ter autogoverno. Pai, santifica a minha vida, Deus. Eu oro a Ti, ó Deus, pelo evento de sábado, a pregação de sábado, Pai. Aquelas mulheres que estarão ali para ouvir uma palavra que vem do Senhor. Pai querido, que eu seja a boca de Deus para falar aquelas mulheres, Pai. Dá-nos, ó Deus, a inspiração, a unção do alto céus. Pai, nós te pedimos isso, Pai, porque cremos no Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, oramos, como disse a Tua palavra, que nós devemos orar no Espírito, Pai, o tempo todo. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Declaramos no mundo espiritual que o Senhor Jesus, o Salvador, é nosso Senhor absoluto. Declaramos, Pai, Deus, que estamos desligados das trevas, ligados na luz, Pai. Concordamos, Pai querido, com cada pessoa que vai passar por aqui, Deus, e vai concordar, ó Pai, com esta oração, Pai. Deus, oramos sobre o fundamento da concordância, pedindo ao Senhor do alto dos céus que estabeleça a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Deus, promove no dia de hoje cura e libertação para as famílias do projeto. Promove no dia de hoje provisão, Pai. Provisão, tudo aquilo que está provisionado do alto dos céus, que cada família possa receber. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até amanhã, queridos, se Deus nos permitir. Até amanhã. Até amanhã.